Oi, oi, gente, tudo bem? Então, começando o nosso vídeo de hoje, a gente vai tratar um pouquinho do conceito de intertextualidade e interdiscurso. Intertextualidade a gente já viu bastante, né? A gente vai ver a diferença entre os dois. Então, na intertextualidade, ocorre entre dois gêneros discursivos iguais, se referindo a elementos formais ou semânticos de uma obra que já existe, né? Então, de uma obra em outra obra, que é uma obra nova. Assim, essas obras possuem partes semelhantes ou idênticas, né? Aqui a gente colocou um exemplo no máximo, né, entre a Mona Lisa e a Mônica, que faz, né, essa comparação. Então, a intertextualidade é quando você consegue, né, ver características de um outro texto. Normalmente, né, de um texto um pouco mais clássico, né, que ele que lançou, né, então certo elemento. Então, quando você vê ele novamente em novos textos, a gente tem essa menção de intertextualidade. Agora, falando de interdiscursividade, é relação entre discursos, né, em que o sentido de um discurso é produzido, retomado ou complementado por outro. Constituição de um discurso por outro já existente. Então, se a gente olhar aqui na tirinha da Mafalda, né, quando tem aquelas frases ali, lave as mãos para tomar leite, lave as mãos que o jantar está na mesa, né? Que fixação em Pilatos, hein? Então, tá tendo essa referência de discurso, né, que é o filósofo Pilatos, né? E aí, como que eu consigo perceber isso? Né? Quando eu olho para as frases e vejo esse verbo, né, no imperativo. Então, lave as mãos, tem essa referência no filósofo. Então, é bem essa retomada de um discurso, né? Tem esse discurso fixo e eu estou fazendo referência a essa retomada, claramente. E a gente vai ver esses dois conceitos no filme, que já eram para vocês terem assistido, espero que vocês já tenham assistido, dos Escritores da Liberdade. Então, né, peguei ali só um comentário, né, para a gente pensar no que esse filme vai tratar. Eu até selecionei ali, grifei. Então, tem a professora, né, que lá entra nessa instituição e ela vê que essa turma que ela está encarregada era marginalizada e excluída dentro da própria instituição. Então, para isso, ela entregou cadernos para que seus alunos criassem o hábito de escrever diariamente sobre aspectos de suas próprias vidas, desde problemas familiares até conflitos internos. E depois ele vai falar, né, que é principalmente estimulando a leitura no diário da Anne Frank. Ali vai falar sobre a intenção de necessidade de respeito, né, pela questão do Holocausto, que era o contexto da Anne Frank, mas também a gente tem que pensar que ela fez uma atividade mútua ali, né? Então, primeiro ela deu esse diário para os alunos lerem, né? Onde a Anne, quem você vê ali é o falar da Anne, né? Então, é como ela resolve o discurso dela internamente para falar sobre a situação dela, sobre o contexto de resistência que ela vivia, né? Então, contexto de muita dor do Holocausto nazista. Então, esse filme ele tem um movimento duplo, né? Ele vai trazer a interdiscursividade ao referenciar claramente o Diário de Anne Frank, né? Então, eles vão ler, eles vão ter contato com essa literatura. Então, eu tô tendo esse discurso, né? Que é um discurso conhecido como um clássico, né? Então, que a Anne Frank tinha essa... Ela é conhecida, né, por evocar essas memórias em um período tão conturbado, sendo apenas uma criança ela, né, tem essas descrições de como que funcionava o dia a dia dela, de como era a casa que ela estava, como que ela, né, tentava sobreviver ali dentro daquele contexto. Mas também vai trazer a intertextualidade. Por quê? Porque eles vão fazer a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que a professora dá esses diários para eles escreverem, né? No começo, alguns deles são até mais receosos, né? Não querem escrever, e depois eles começam a escrever, porque eles veem essa necessidade de evocar as memórias que eles têm. Então, né, às vezes, quando alguém não consegue compreender
a visão do outro, quando eu consigo colocar no papel aquilo que eu passo, aquilo que eu sinto, né? Seja com coisas fixas, ele fala, né? Problemas familiares até conflitos internos. Então podia ser algo que está se passando na cabeça deles, eles podiam falar como que funcionavam as guerras das gangues, né? Então são os sentimentos que são pertinentes para eles. Então tanto o conceito de interdiscursividade quanto de intertextualidade vai entrar dentro desse filme, nesse enredo. Então aqui a gente trouxe até a fotinho ali, né? Porque tem um momento que aparece todos eles lendo realmente, né? Então esse contato com a literatura direto, né? E é ali que eles veem essa emoção de como que é ser um jovem, né? Em um momento totalmente terrível, e eles reconhecem isso, apesar de ser momentos históricos diferentes, eles reconhecem isso. Por quê? Porque né, eles estão no contexto dos Estados Unidos, no filme original, no contexto original, né, o filme é baseado em fatos reais. No contexto original, se passa em 1992. Então, ali tem uma segregação racial gigantesca, né? Então, até entre grupos que são considerados minorias, né? Eles têm certa rivalidade entre si, porque é uma segregação racial muito grande. Então, a gente vê lá que tem o grupo dos estudantes negros, o grupo dos estudantes latinos, né? Porque eles sofrem essa marginalização da sociedade. Então, na própria instituição, como falava naquele comentário, era uma sala que era considerada horrível, uma sala que ali não ia sair ninguém que prestasse, ali não ia sair ninguém que vai para uma faculdade, né? Então, eles eram marginalizados, né, na família, pela sociedade, até na própria instituição, que é o lugar que tem que acolher. E né, eles se viam, não é o mesmo contexto, mas eles conseguiam se colocar no lugar dessa criança judia no Holocausto, porque ela também sofria as mesmas coisas, né? Ela sofria essa marginalização, né? De não ter dignidade humana, de não ter dignidade ali do bem-estar. Então, esse reconhecimento é muito importante dentro do contexto do filme. Então, eu trouxe aqui duas frases que é para vocês refletirem, tá bom? Para a gente trazer na aula depois. Então, a primeira, todo mundo acha que você deveria ser feliz só porque é jovem. Não veem as guerras que nós lutamos todo dia. Então, esse conceito de interdiscurso, né, com a Anne Frank, tem muito a ver com isso. Então, não é alguém que conta a história dela, não é alguém que fala, olha como é difícil ser criança no Holocausto, né? É ela que evoca as próprias emoções. Então, né, ao mesmo tempo que ela vive todo o contexto, né, que todos os milhares, milhões de pessoas viviam, ao mesmo tempo ela é uma criança, então que ela está se desenvolvendo, né? Ela tem vontade de conhecer o mundo, ela tem vontade de estudar, então é ela mesma que está contando essas histórias. E isso tem a ver ali com a segunda parte, que ela vai falar que todo mundo tem sua história e é importante que você mesmo conte a sua história, porque você é a única pessoa que vive no seu ponto de vista. Ninguém vai enxergar o mundo da forma que você enxerga, principalmente o seu mundo, aquilo que cerca você. Então, pensar no narrador na primeira pessoa é crucial para entender o contexto entre esses dois discursos que vão formar esse filme. Porque é exatamente isso. É eu ser o protagonista da minha história. Eu conseguir, né, mesmo num contexto social e político, né, muito problemático, diferente os dois são muito diferentes, né? A comparação não é tentar estabelecer, né, qual que é pior, mas são faltas de dignidade humana e nesse contexto, ainda assim, né, eu consegui me colocar no mundo através de um discurso. E aí a questão do diário, né, de forma que eu posso colocar os eventos, posso colocar os sentimentos, né? O diário ele não tem essa definição certa. Eu posso voltar para memórias do passado, posso falar do dia de hoje, posso falar de anseios do futuro. Então, é o autor, principalmente ali dentro, né? Você entende a consciência narrativa desse autor, tá bom? Então, pense nesses conceitos para a próxima aula e a gente se vê lá. Muito obrigada!